Bom, pessoal, o que é que eu posso fazer, né? Além de pedir desculpa para você, Gabriel Martinelli. Pois é, acho que todo mundo deve um pouquinho de desculpa. Vamos fazer uma fila aí para pedir desculpa para o brasileiro que brilhou nessa noite, aliás, nessa tarde, quase noite, um jogo bem cedo, né? Na Espanha, na Champions League, a estreia do Arsenal na Champions League contra o Athletic Bilbao, que a gente já tinha enfrentado na pré-temporada e vencido por 3-0, mas dessa vez a história foi completamente diferente. Mesmo assim, o Arsenal conseguiu os primeiros 3 pontos na competição mais importante da Europa e graças ao Gabriel Martinelli. Então, assim, para o pessoal que sabe, que me acompanha, principalmente na comunidade da Fala Gunner no WhatsApp, sabe como eu critico o jogador, o camisa 11 do Arsenal, né, o brasileiro Martinelli, e não sou o único que critica, muita gente tem criticado, e não é à toa que ele perdeu espaço na equipe, hoje não começou o jogo como titular, como não vencendo nesse início de temporada. Aliás, os primeiros 2 jogos ele chegou a ser titular, mas já perdeu rapidamente a posição. E, gente, é o seguinte, a gente critica o Martinelli porque a gente sabe do potencial dele, né? Eu não ia chegar e ficar enchendo o saco, reclamando o tempo todo do futebol dele se eu não soubesse que tem como ele mostrar mais. Porque a gente já viu isso, né? Ele já está no Arsenal há bastante tempo, a gente já teve temporadas aí excelentes do Gabriel, principalmente aquela que ele fez 15 gols, né? Ao lado do Saka, foi artilheiro do Arsenal. Se a gente pegar, por exemplo, a primeira temporada dele, que ele tinha acabado de chegar do Ituano, da quarta divisão do futebol brasileiro, e fez 8, 9 gols. O Gabriel Martinelli dos últimos 2, 3 anos não é mais aquele, né? E ele teve, claro, lesões que atrapalharam nesse processo, mas a gente vê realmente um Martinelli que tava muito burocrático, pouco criativo, pouco brasileiro, né? Na essência, como a gente percebe jogadores brasileiros, principalmente quando vão para o futebol europeu, trazem aquela coisa diferente que o Martinelli, infelizmente, não vinha trazendo nos últimos tempos. Mas, enfim, eu não posso ficar criticando mais aqui o Martinelli nesse vídeo, até porque esse vídeo é para exaltá-lo. Né? Esse vídeo aqui é para falar como o Martinelli foi fundamental para a primeira vitória do Arsenal na sua primeira partida na Champions League. É um jogo que começou muito difícil, a gente já esperava que fosse um jogo difícil porque a gente sabia que não ia ser a mesma intensidade de uma pré-temporada, né? A gente venceu no Emirates Stadium por 3-0 naquela ocasião, teve o gol do Gyökeres de cabeça, teve gol do Saka e do Havertz, inclusive nenhum dos dois em campo na partida de hoje, né? Os dois machucados. E assim, eu tô muito feliz, cara. Eu tô muito feliz porque depois de muitos e muitos e muitos anos, a gente vê um Arsenal realmente competitivo. Porque nos últimos anos o Arteta tem feito times competitivos, mas não tem elencos competitivos. Não tinha elencos para disputar títulos. E a gente viu isso, né? O elenco ficava cada vez mais curto ao longo da temporada, das temporadas, e a gente ficava sem perna ao final delas. Foi o que aconteceu na última temporada também. E dessa vez a gente sabe o que aconteceu. O André Berta veio, fez essa revolução absurda, uma das melhores, se não a melhor janela da história do Arsenal. Né? Foram mais de 8 contratações, 8, 9 contratações, né? Eu até me perdi nos números, eu sinceramente não esperava tudo isso. A gente achava inclusive que ia parar no Madueke, né? E muita coisa veio depois do Madueke, que foi muito criticado e inclusive merece também um pedido de desculpas porque está jogando muita bola. Outro que merece um pedido de desculpa é o Trossard, que foi importantíssimo no jogo também. Aliás, a redenção da dupla Trossard e Martinelli, que vinha sendo muito criticada já há bastante tempo. Então esse jogo funcionou muito bem para os dois poderem se redimir com a torcida e mostrar que podem ser muito úteis nessa temporada. A gente viu o Trossard quase sair do clube, né? Renovou o seu contrato para ganhar mais dinheiro, foi criticado também por conta disso. A torcida não queria que ele permanecesse no elenco, e com razão, porque o Trossard realmente não vem performando bem nos últimos anos, principalmente na última temporada foi muito mal. E, enfim, voltando a falar um pouco do jogo, porque tem acontecido tanta coisa no Arsenal que eu acabo me perdendo um pouco aqui, então desculpa se eu tiver perdido aí o assunto, né? O tópico que eu estava comentando. Mas para a gente falar do jogo especificamente, estava falando das lesões, né?
A gente foi para o campo com o Raya no gol, que completou 100 partidas pelo Arsenal. O Arteta, inclusive, falou no meio da semana que... aliás, a gente está no meio da semana agora, mas ele falou nessa semana passada que quando ele contratou o Raya, foi muito criticado, né? E aos poucos ele foi provando para a torcida que na verdade estava certo, que o Raya era a escolha ideal para o Arsenal e tem sido mesmo. Apenas um gol tomado nesse início de temporada, e um golaço de falta absurdo do Szoboszlai, que talvez nem o Courtois pegava. Então, assim, o Raya é um acerto absurdo do Arteta desde que chegou ao clube e vem performando com uma regularidade imensa. Tivemos na lateral direita o Timber, novamente muito regular. Na defesa, o Saliba voltou para o banco de reservas, ele que ficou fora aí desde o jogo contra o Liverpool, porque ele se machucou no começo da partida, né, aos 4 minutos. Ele voltou, mas veio para o banco, voltou a treinar essa semana, né, então não tinha ainda condições de jogo, então fez total sentido o Arteta poupá-lo. E no seu lugar o Mosquera, que vem se mostrando um zagueiro incrível realmente o Mosquera, que você pode falar, mas ele jogava no Valência, já estava acostumado com o San Mamés, né, já jogou com o Athletic Bilbao e tudo, mas não nessa atmosfera, nunca tinha jogado Champions League com 20 anos e parece que está no Arsenal há 15, né? Tanto é que a gente não está sentindo falta do Saliba. Então, assim, espetacular o Mosquera, não tenho muito o que falar sobre o jovem zagueiro, muito promissor, e que mostra pra gente que a gente não precisa nem se preocupar com o futuro, né? Porque quando o Saliba parar ou for vendido, a gente já tem a peça de reposição perfeita. Ao seu lado, o Gabriel Magalhães, que dispensa comentários, inclusive liderando muito bem ali o sistema defensivo e ajudando o Mosquera a se desenvolver cada vez mais nessas partidas, principalmente como a de hoje, que teve muita pressão do adversário. E na esquerda o Calafiori, que tem sido muito bom, tem jogado muito bem nesse início de temporada. Um meio-campo bem físico, bem diferente, com o Zubimendi e Rice, que voltou ao time titular em relação ao time que enfrentou o Nottingham Forest na última partida da Premier League, e o Merino, que vive um momento artilheiro, né? Fez gols pela Espanha e tem conseguido bastante minutos com o Arteta nesse início de temporada. Eu achava que o Merino ia ter menos minutos, mas ele está realmente participando muito dos jogos. Hoje foi titular, mais uma vez, assim como no último jogo ele estava no lugar do Rice no jogo contra o Forest, hoje no lugar do Odegaard, mas a gente teve uma alternância muito grande ali entre os três do meio campo, né? São jogadores versáteis que entendem tudo do meio campo, então assim, fica até fácil para o Arteta esse trabalho. A gente não tinha o Odegaard, que é mais uma peça fundamental que estava de fora, mais uma vez machucado depois de ter caído sobre o mesmo ombro que tinha caído contra o Leeds, caiu também contra o Forest e vai ficar de molho aí mais alguns dias. A gente espera que ele não fique tanto tempo assim parado, mas conta aí, já são 2 desfalques titulares e a gente não está sentindo falta. No ataque, Madueke muito bem de novo no jogo de hoje. Claro, precisa melhorar o produto final, né? A finalização, o passe, mas assim, vai para cima, 1 contra 1, não tem medo, né? Realmente encara os seus adversários a todo momento, um jogador muito direto, vai para o gol e tem se mostrado também uma excelente aquisição para o Arsenal e também calando os críticos, inclusive eu que fiz um vídeo nessa janela. Eu fiz um vídeo brincando, né, falando motivos para a gente contratar o Madueke. Aí o vídeo acabava, né, porque não tinha motivos, e tem calado a minha boca, assim como a de muitos torcedores que o criticaram antes da temporada começar. E assim, depois eu fiz um vídeo e falei, galera, a gente tem que esperar o cara vestir a camisa e começar a jogar. E ele está mostrando exatamente isso. No lado esquerdo, o Eberechi Eze, que tem se mostrado bastante confortável, ainda precisa se adaptar ao estilo de jogo da equipe, está jogando numa posição diferente do que ele jogava no Crystal Palace. E assim, fora isso, individualmente ele sempre faz jogadas boas, mostra bastante habilidade, bastante criatividade, que é o que a gente já esperava quando a contratação dele veio. Então assim, hoje teve um jogo mais tímido, né? Não foi tão eficiente. Aliás, o time do primeiro tempo não foi eficiente, a gente vai falar sobre isso. E na frente o Gyökeres, que sofreu uma pancada na cabeça ainda no primeiro tempo, ficou enfaixado, eu achei até que ele não ia continuar, mas continuou. Teve algumas chances de cabeça, jogou para fora. Ele que não tem essa especialidade, né, gols de cabeça, mas é a nossa opção, é o nosso camisa 9, né, que veste a 14, o sueco,
que com certeza ainda vai se adaptar e tudo mais, a gente tem que ter paciência, e o bom é que a gente está com crédito, né, para ter paciência com o Gyökeres, que já fez gol, já desencantou e tudo mais, assim, não tá naquela coisa que foi contratado e não tá fazendo gol, tá com muita pressão e tudo, não, nada disso. Então, assim, um primeiro tempo que foi com uma certa dificuldade, porque a torcida estava lotando o San Mamés e empurrando o Bilbao, que voltava à Champions League depois de anos, né? O Bilbao que disputou poucas Champions Leagues na sua história, foram apenas 6, essa é a sexta. Tem feito um ótimo trabalho o Ernesto Valverde, e realmente com a empolgação da torcida ali o Bilbao conseguiu ir para cima. Não teve a presença do Nico Williams, que fez falta grandíssima pro adversário, ele que foi especulado no Arsenal nessa janela de transferências, é o melhor jogador do time, e com certeza a ausência dele facilitou as coisas para o nosso sistema defensivo, que mais uma vez se mostrou muito sólido. Ainda teve ali o Iñaki Williams fazendo algumas jogadas e tentando, né? Mas o Bilbao não conseguiu furar o bloqueio defensivo do Arsenal, que, impecável mais uma vez, simplesmente não levou sustos, né? Foi aquela coisa do ímpeto, né? Da empolgação realmente do Bilbao, mas que não passou disso. A gente não chegou a sofrer em nenhum momento da partida. Depois da metade do primeiro tempo ali, a gente já começa a ter um certo domínio, mas criando pouco, né? Algumas chances ali para o Gyökeres, como eu falei, mas foi um primeiro tempo abaixo da média do que a gente está acostumado, e normal, assim, jogo de meio de semana depois de jogo de Premier League, tem um jogo contra o City no final de semana também, então os caras não estavam ali dando o gás 100%, até porque é a primeira rodada de Champions League, né? Mas aí a gente vai para o segundo tempo e as coisas começam a mudar. Por quê? Eu tava falando que os caras que começaram o primeiro tempo, a maioria deles ali titulares, né? Então, tão confortáveis, não estavam com tanta vontade assim de mostrar alguma coisa num jogo que não pode se machucar, para não perder um jogo importante como o jogo do City, tudo. Agora, no segundo tempo, a gente vem primeiro com o Trossard no lugar do Gyökeres, que não parecia bem realmente depois do choque de cabeça, né? E aí o Trossard entra no lugar dele, e um pouco tempo depois o Trossard entrou aos 65, o Martinelli entra aos 71. E aí os dois fazem a jogada, o Martinelli com pouquíssimos segundos em campo, recebe uma bola em transição, como ele gosta, né, nas costas da defesa, foi em velocidade, do jeitinho que o Martinelli gosta. Saiu na cara do goleiro, finalizou, não finalizou perfeitamente, a bola chegou a bater no Unai Simon, mas morreu no fundo da rede, e aí é aquele alívio, né? Ele sai para comemorar e mostra ali que está realmente aliviado e comemorando bastante, os companheiros também comemorando junto ali com o Martinelli, que fez aquele gol que era fundamental para que ele pudesse recomeçar, quem sabe, uma nova era, né, com a camisa do Arsenal, um gol que pode ser muito importante para ele e para o time também, porque tudo bem, ele não vai ter a posição de titular garantida, né, assim como o Trossard, mas é importante que os caras que estão ali mais de fora, mais de lado, sem muitos minutos, também comecem a ver que eles são importantes para o time, que eles são importantes para o elenco, que eles podem contribuir como contribuíram no jogo de hoje. E aí, poucos minutos depois também, já mais para a parte final, eu até tenho os números aqui, o Martinelli fez aos 71, demorou até, né? Foi 15 minutos depois, jogadaça do Martinelli pelo lado esquerdo, e aí ele toca para trás, o Trossard vai e finaliza um pouco por cima, assim a bola desvia e entra no gol. E aí realmente foi o jogo para simplesmente deixar os dois em êxtase, né? Os dois saíram comemorando ali juntos, e muito simbólico realmente, um ajudando o outro, dois caras que estavam muito mal, que vêm sendo muito criticados, precisavam de um jogo desse. Esse jogo veio e eles não perderam a oportunidade. O Trossard então fez o segundo gol que matou o jogo, né? Matou o Bilbao. O Arsenal foi muito melhor no segundo tempo e inclusive controlou o jogo e poderia até ter feito mais, e finalizou esse jogo realmente com chave de ouro com esse gol do Trossard. 2-0, 3 pontos importantíssimos, porque acho que poucos times vão conseguir tirar pontos do Bilbao lá no San Mamés. Realmente uma atmosfera bem diferente. O Arteta falou que foi uma das melhores atmosferas que ele já viu na carreira. Então, assim, tava realmente muito barulho, a torcida muito empolgada, e o Arsenal não tomou conhecimento de novo, se mostra um time muito sólido, muito competitivo. Competitivo é a palavra do Arsenal
de Mikel Arteta e mais uma vez se mostrou um time resiliente, um time que consegue saber sofrer nas horas que precisa, mas que também sabe atacar, sabe fazer gol e foi o que aconteceu ao final do jogo. Então assim, muito feliz com os 3 pontos, muito feliz pelo Martinelli, muito feliz pelo Trossard. Eu sei, eu critico, vou tentar maneirar um pouco, pessoal, peço até desculpa aí, mas é porque, como eu falei no início do vídeo, eu sei que eles podem mais. Se eu não soubesse que eles podem mais, seria indiferente, não ia falar nada, ia falar, isso aí mesmo, não dá para esperar muita coisa, mas a gente sabe que principalmente o Martinelli tem muito potencial que não está sendo explorado, ele tá meio acuado ali, não está conseguindo colocar em prática todo o futebol que ele sabe, e hoje ele foi aquele Martinelli que a gente estava muito acostumado e mal acostumado a ver, porque ele acabou ficando escasso, né? A gente não pôde ver muito mais desse Martinelli nos últimos anos. Então espero que isso seja um novo começo, que ele possa a partir de hoje voltar a pensar que ele realmente é um bom jogador, que ele é um ótimo ponta, que ele pode ser mais agudo, que ele pode ser mais direto, que ele pode fazer gol, pode contribuir com assistência também, como foi no jogo de hoje. Foi um jogo completo realmente, foi o melhor em campo, né? Recebeu o troféu de melhor em campo nessa primeira rodada de Champions League também, muito importante porque levanta a autoestima do jogador. Então assim, para finalizar, um jogo muito importante para o elenco do Arsenal como um todo, né? Um jogo que mostrou que a gente mesmo sem Saka, sem Odegaard e sem Saliba, e sem o Havertz, né, que também está machucado, Ben White está machucado, hoje a gente teve o retorno do Norgard também para o banco, mostra que o elenco está muito forte. E mesmo com a ausência de jogadores fundamentais, a gente não está sofrendo, não está nem sentindo falta, como a gente sentiu, principalmente na última temporada, com as lesões do Odegaard primeiro, depois a do Saka, que ficaram afastados dos gramados aí por muito tempo, né? E acredito que dessa vez a gente não vai ter esse problema não, porque o Martinelli é hoje a segunda opção da ponta esquerda, o Trossard é a terceira opção, e os dois decidiram o jogo. A gente tem o Madueke na direita, que é reserva do Saka, né? A gente tem o Eze, tem o Gyökeres na frente, quando o Havertz voltar vai ter o Havertz como opção ali na frente, o Merino pode jogar, então assim, jogadores muito versáteis que podem fazer funções diferentes e fazem um Arsenal muito forte nessa temporada. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o seu comentário aqui para falar o que você achou do jogo e também das minhas opiniões, se vocês acham que estão coerentes. Deixa a sua opinião também aí sobre o momento que vive o Arsenal. Compartilha esse vídeo com seus amigos Gunners e também quem gosta de futebol europeu no geral. Se inscreve aqui no canal e segue a gente nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, @FalaGunner. E também participe do nosso grupo no WhatsApp, o link está aqui na descrição, já são mais de 500 membros lá. Então, não percam a oportunidade de falar sobre o Arsenal o dia todo com vários torcedores dos Gunners aqui no Brasil. Beleza? Um grande abraço e a gente se vê na próxima.